Alô, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração, né? Antes de eu começar a transmitir esse recado de Deus, né? Eu vou estar reforçando que na segunda-feira, né, vai iniciar a sessão Grandes Assuntos da Bíblia. Eu vou estar falando, né, sobre os 5 dons ministeriais até na sexta-feira. E na segunda-feira eu vou iniciar, né, este estudo, né, dos dons ministeriais, falando a respeito de apóstolos. O apóstolo é bíblico? Está na Bíblia a palavra apóstolo? É correto as pessoas usar o título de apóstolo nas igrejas? Tudo isso aí eu vou estar tratando na próxima segunda-feira, dentro do quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. Não perca, que vai ser imperdível. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 3, dos versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento, para perdão dos pecados, e segundo o que está escrito nas palavras do livro de Isaías, que diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Né? Uma curiosidade bíblica aqui, o livro de Marcos, né? Como eu já disse em outra mensagem, descreve Jesus Cristo como servo. Só que aqui não vamos falar de Jesus. Nessa palavra nós vamos falar do precursor de Jesus, que se chamava João Batista, né? João Batista, ele foi um profeta, parente de Jesus, ele foi primo de Jesus, né? Ele foi filho de Isabel, prima da Virgem Maria, né? E o que eu quero falar nessa palavra? Antes de João Batista surgir como profeta, o nosso Deus, ele ficou aproximadamente 450 anos sem falar com o povo, né? Ele ficou 450. O último profeta que foi usado por Deus antes desse silêncio de Deus acontecer foi Malaquias. E no livro de Malaquias, eu não lembro qual é o capítulo ou versículo, mas há um versículo lá que diz, né, uma profecia a respeito de João Batista, né? Tá lá escrito, livro de Malaquias. Depois eu vou pesquisar onde tá, e aí numa outra mensagem eu falo para vocês, galera do YouTube Corpo de Cristo. E João Batista, como eu já disse, ele foi um profeta. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, e que ele vestia uma túnica de peles de animais, né? E João Batista, ele foi usado por Deus para batizar nas águas, né? Como nós lemos aqui. E ele pregava, como diz o texto que nós lemos, o arrependimento. E esse é o ponto que eu quero chegar. Há uma diferença muito grande, irmãos,
entre arrependimento e remorso. Se você encontrar o dicionário Aurélio, como eu já encontrei a palavra arrependimento, vai estar lá, escrito remorso, como sinônimo de arrependimento. Só que se você desfolhar o dicionário bíblico, você vai aprender que arrependimento tem um significado e remorso tem outro. Então, diácono Josias, o que significa arrependimento? O que significa remorso? Eu explico. Vou falar a primeira palavra, remorso. Remorso é um sentimento, irmãos. É um sentimento que a gente... que o homem adquire quando reconhece o seu erro. Mas chega no outro dia, a pessoa comete o mesmo erro. Então, não... isso é remorso. Agora, arrependimento é diferente. Arrependimento significa metanoia. Mudança de mente. Mudança de caráter. Percebeu a diferença? O remorso, você reconhece o erro, mas você não muda. Não muda de atitude. Não muda o seu caráter. Chega no outro dia, você comete o mesmo erro, o mesmo pecado. Você sabe que está errado, mas você volta a cometer. Isso é remorso. Agora, arrependimento é diferente. Quando você reconhece que está errado, e quando você coloca na consciência que você precisa mudar, e você muda, e você nunca mais comete esse erro, isso é arrependimento. E era isso que João Batista pregava. O batismo do arrependimento para perdão dos pecados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É o que eu tenho ministrado aqui. Irmãos, nós temos que quebrantar o nosso coração. Nós temos que entrar na presença de Deus com o coração quebrantado, pedindo, se for necessário. Eu não estou dizendo que tem que ser todo dia. Eu estou dizendo se necessário for. Seria bom que você fizesse isso. Se você pedisse a Deus perdão todos os dias. E nunca mais cometer esse erro. E nunca mais cometer esse pecado. Eu tenho visto nas igrejas hoje, irmãos, muitos pastores criando raiz e amargura nos seus corações por um membro que sai da igreja. Só que se você encontrar a Bíblia, você vai encontrar Jesus nos ensinando que nós temos que perdoar o nosso irmão não 7, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7, 490. Só que esse 490, irmãos, é simbólico. Esse 490 quer dizer que nós temos que perdoar o nosso irmão sempre. E nós temos que também liberar perdão por aquele que nos ofende, por aquele que deseja ver o nosso mal, por aquele que nos considera nosso inimigo. E eu te pergunto, você tem perdoado o seu irmão? Tem algum irmão na sua igreja que você tem mágoa? Tem alguém? Alguma irmã? Tem algum líder que você está magoado? Que te disse palavras que te ofendeu? Porque, irmãos, esse é o sentido do evangelho, irmãos. É perdoar.
É liberar perdão para aquele que te ofende. E se você ofender alguém, você precisa pedir perdão para o irmão. Senão como é que você vai se ofertar na casa do Senhor? Como é que você vai participar da Santa Ceia? Amanhã na igreja tem Santa Ceia. E se eu não tiver com o coração limpo, quebrantado na presença de Deus, não adianta eu participar. Não adianta você participar. Não adianta o corpo de Cristo participar. Se você não tiver com o coração limpo na presença de Deus. Se você não tiver o espírito de perdão, irmãos. Porque João Batista ele pregava o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. E tanto nessa passagem, como na passagem de Isaías 40, lá você vai encontrar o versículo que diz o seguinte: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E sabe de quem o profeta de Isaías estava se referindo? A João Batista. Esta passagem que eu li é o cumprimento do que Isaías profetizou anos antes de Cristo. Vós o que clama do deserto, está falando de João. Está se referindo a João Batista. Preparai o caminho do Senhor. Essa era a missão de João Batista. Preparai o caminho do Senhor para receber o seu antecessor, o seu substituto, que foi Jesus Cristo. João Batista, traduzindo para os dias atuais, ele estava preparando o terreno para que Jesus pudesse pregar o reino de Deus. E eu te pergunto, igreja, você tem se santificado na presença de Deus? Porque preparar o caminho do Senhor é isso. É santificar na presença de Deus. Você tem, irmãos? Será que eu tenho me santificado? Será que o corpo de Cristo tem preparado o seu caminho para o Senhor? Será que a igreja tem procurado endireitar os seus caminhos na presença do Senhor? Porque o caminho que fala aqui, irmãos, é o caminho da obediência. É o caminho da santidade. É o caminho do perdão. É o caminho do amor. Irmãos, está na hora de a gente preparar o caminho do Senhor de verdade. Porque o Senhor cobra isso de mim. E o Senhor também cobra isso de você. Portanto, irmãos, a mensagem que eu quero transmitir no seu coração: se você não tem perdoado o seu irmão, perdoe enquanto é tempo. Tira esta mágoa. Tira essa raiz de amargura. Porque isso está te impedindo de você ser usado nas mãos de Deus. Tanto na casa do Senhor, como no seu dia a dia. Você precisa estar com o coração limpo na presença de Deus, irmãos. E para isso você precisa preparar o caminho do Senhor, como João preparou para Jesus. E aí, no caso, então, amados, não tem outro jeito. Você precisa santificar as suas vestes, porque Jesus Cristo está voltando. E Ele não vai levar uma igreja cheia de amargura.
Uma igreja que não perdoa. Um irmão, uma irmã que não perdoa, que não libera perdão. Porque lá no céu não vai ter mágoa. Lá no céu não vai ter rancor. Lá no céu não vai ter angústia. Lá no céu só vai ter paz, alegria. E como é que você vai para o céu triste? Não existe. Então, irmãos, é esse o recado que Deus mandou transmitir para você. Se você não tem perdoado o seu irmão, perdoa. Se você está com mágoa do seu pastor, chega do teu pastor e pede perdão. Ou então, se é no caso do pastor que te magoou, peça para que o Espírito Santo toque no coração dele para te perdoar. Porque o corpo de Cristo precisa estar unido. É por isso que o Espírito Santo não derrama as suas bênçãos. É por isso que Jesus Cristo não tem operado mais milagres, né, no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo anda indo na casa do Senhor com raiz da amargura. Então, irmãos, eu vou concluir essa palavra dizendo: perdoa o seu irmão. Prepare o caminho do Senhor. Se santifique. Porque Jesus Cristo verdadeiramente está voltando. Amém. Que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.